Olá, hoje estamos aqui para a nossa quarta e última aula do curso sobre o livro Stalin, o grande organizador de derrotas, a terceira internacional ou internacional comunista depois de Lenin, né? Livro de Trotsky de 1928. E nessa última aula, né, para quem já está acompanhando as aulas anteriores, né, as duas primeiras dadas por mim, a última dada por nosso querido André Barbieri, que falou bastante de tática e estratégia na época imperialista e tratou de vários dos processos da luta de classes em que a Internacional Comunista foi chamada a intervir, né, no período entre, principalmente depois da morte de Lenin, em 1924, até essa realização do sexto Congresso, em 1928, e que foi um período marcado por grandes processos revolucionários e contra-revolucionários de importância histórica inestimável, né? Basta dizer que foi a derrota desses processos que consolidou o isolamento internacional da União Soviética, que, por sua vez, né, esse isolamento foi um fator que acrescentou a pressão interna das classes hostis ao proletariado dentro da União Soviética e que encontraram na burocracia, né, no aparato conservador da burocracia stalinista, que nesse momento, nesses anos, passou a defender a tese antimarxista do socialismo num só país. Então, essas classes antiproletárias, né, principalmente os kulaks, os setores que enriqueceram dentro da União Soviética, pressionavam o Estado operário, né, que tinha um regime de partido único, né, inclusive um regime que depois, em obras posteriores, o Trotsky vai criticar, mas nesse momento ainda era o regime que tinha saído da primeira revolução operária vitoriosa no mundo, né, e que, a despeito das suas contradições, dos seus problemas, né, dos seus reveses, né, o Trotsky e a oposição de esquerda sempre colocou em primeiro lugar a defesa do Estado operário e que toda a crítica trotskista, toda a crítica da oposição de esquerda, toda a crítica que Lenin já fazia na última fase da sua vida é uma crítica em defesa do Estado operário, né? É sabendo que, sem defender, né, o programa político, econômico correto e, inclusive, sem entender a relação entre a democracia interna no partido e nas instâncias governamentais, né, nos sovietes, né, nos conselhos que foram criados pelos trabalhadores, com eles que fizeram a revolução, que foram os organismos de administração dos primeiros anos revolucionários e que depois foram esvaziados e substituídos pela ditadura do aparato da burocracia, né, do aparelho do partido, colocado contra o próprio partido, contra a base do partido e contra a classe operária revolucionária, né? Então, a defesa, né, dessa democracia, inclusive, da democracia soviética, genuinamente soviética, né, ou seja, baseada na auto-organização dos trabalhadores, é também parte da defesa do Estado operário, porque o regime de estrangulamento burocrático levaria, mais cedo ou mais tarde, à esclerose, né, de todo o funcionamento da sociedade soviética, e não à toa depois ela vai vegetar durante algumas décadas e até ter a agonia, né, nos anos 80 e o final trágico, né, que teve com a implosão em que o descontentamento das massas internamente foi manipulado por setores da própria burocracia que queria se transformar numa classe proprietária, né? Queria poder enriquecer sem limites, né? Aqueles privilégios da condição de burocrata já não eram suficientes, e que esses setores deram origem a essa oligarquia capitalista que governa a Rússia até hoje, com Putin, né? E que, no final dos anos 80 até 91, selou o destino da União Soviética, conseguindo manipular, né, aquela insatisfação das massas que confusamente queriam o final do regime, da opressão do regime stalinista, conseguiram manipular para transformar numa restauração do capitalismo, né? Então, isso foi o processo posterior, mas isso para enfatizar desde o início que toda a oposição de esquerda, toda a atividade do Trotsky, a atividade do último período da vida do Lenin, é justamente combater as tendências burocráticas como parte do mesmo programa que defende a expansão internacional, a hegemonia dos trabalhadores, né, na aliança de classe entre todos os setores oprimidos pelo capitalismo, para poder conduzir a construção do socialismo em escala internacional e mundial. Então, inscrita nesse panorama, né, essa obra que nós vamos hoje tratar da última parte dela,
né? Essa última parte, então, é a parte 3, o capítulo 3 da parte 2, né? Do livro. Então, recapitulando, né, o livro é uma coletânea de documentos. A parte central do livro é a crítica ao projeto de programa da Internacional Comunista, que, por sua vez, é dividido em 3 capítulos, né? Então, o segundo capítulo, de importância fundamental, foi exposto de forma magistral pelo André na última aula, né, o Tática e Estratégia na época imperialista. E nesse capítulo, então, ele passa por vários processos, e um que o Trotsky depois dedica um capítulo inteiro a uma análise mais exaustiva é justamente a Revolução Chinesa, de 1925 a 1927, né, que muitas vezes nós chamamos de Segunda Revolução Chinesa, né? Porque no século XX, a China, bem dizer, teve 3 grandes revoluções, né? A primeira revolução, lá em 1911, que derrubou a última dinastia, mas não terminou de ser vitoriosa, porque não conseguiu atingir seus objetivos republicanos, né? A segunda revolução, onde o proletariado já tem uma marca fundamental, como a gente vai discutir hoje, que é essa revolução de 1925 a 1927, que termina sendo esmagada em 1927, e a terceira revolução chinesa, que já é vamos dizer, o desdobramento da guerra civil, no final já da Segunda Guerra Mundial, que tem outras características, né? Foi dirigida por um partido exército, né? Conduzido pelo Mao Tse-tung, um líder stalinista chinês de características particulares que valeria a pena a gente discutir em outro momento, né? E essa, então, fica sendo essa que nós vamos tratar hoje, aconteceu na véspera, né? O final dela, no desenlace dela, trágico, né? O esmagamento em sangue dos operários e camponeses e dos comunistas chineses se deu justamente em 1927, um ano antes, então, dessa reunião do 6º Congresso, para a qual o livro se dirigia, né? Então, o Trotsky dá uma importância muito grande à análise desse processo, tanto que é um capítulo, né, de 3 capítulos da crítica do programa. Um é sobre esse tema, né, o balanço e as perspectivas da Revolução Chinesa, né, dessa segunda Revolução Chinesa, e os ensinamentos que deixa para os comunistas na China e para a internacional como um todo, né, para os países do Oriente, né, e para a internacional comunista como um todo, né? E é interessante porque nessa exposição que eu vou fazer hoje, eu vou tentar, ao final, também tocar brevemente, porque no nosso tempo é limitado, né, na parte seguinte do livro, né? Então, o livro, depois que termina a crítica do projeto de programa, né, essa crítica de 1928 do Trotsky, termina fazendo essa análise da Revolução Chinesa, né? O livro vem um documento, né, que é a terceira parte do livro, que é justamente a questão chinesa após o 6º Congresso. Então, é um texto no qual o Trotsky vai dar prosseguimento às análises que ele fez, verificando, à luz do que aconteceu, dos debates no 6º Congresso, né? E né, na persistência do 6º Congresso burocratizado da Internacional Comunista, a insistência em tirar conclusões erradas ou, muitas vezes, nem tirar conclusões daquela derrota espantosa da Revolução Chinesa. Mas também o Trotsky vai analisar, além dos debates, das repercussões do Congresso, vai analisar a sequência do processo na China, né? Tanto do ponto de vista econômico, político, social, as consequências da derrota da Revolução e as características fundamentais do período que se abriu após essa Revolução, após essa derrota, mas também analisando debates entre os comunistas chineses, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas o Trotsky descobre um documento, depois de já fechado a crítica do programa, descobre um documento fundamental dos comunistas chineses, né? E que onde uma parcela dos comunistas, do comitê de uma regional central, né, da província de Jiangsu, que é onde está situado Xangai, né? Hoje em dia, administrativamente, Xangai é tão importante para o governo chinês que ela tem uma administração à parte, né? É uma daquelas 4 cidades que tem administração central direta, né? O partido diretamente da cúpula administra centralmente a cidade por fora do governo provincial. Mas na época era parte, né?
geograficamente, Xangai está na província de Jiangsu, e na época era parte, inclusive administrativamente, né? Era a cidade central dessa província. E o Comitê Regional de Comunistas dessa província, então, de Jiangsu, né, faz um documento notável, né, que é uma crítica, eles fazem à sua maneira, uma crítica à linha que o Partido Comunista Chinês teve durante a Revolução e à linha da Internacional, por consequência, né, por extensão, a linha da Internacional Comunista. Ainda que eles centrem fogo mais no Partido Comunista, no CC, né, no Comitê Central do Partido Comunista Chinês, mas isso a gente vai esmiuçar até como que o Trotsky aborda esse documento. Então, com essa breve exposição aqui do nosso plano de voo para a aula de hoje, né, vamos diretamente, então, entrar. Né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar, que, enfim, é a primeira coisa que o Trotsky coloca nesse terceiro capítulo da parte 2 do livro, o quanto tirar as lições da derrota da Revolução Chinesa, da derrota de 1927, é crucial para armar não só o Partido Comunista da China, para a próxima revolução, que mais cedo ou mais tarde viria, assim como veio, né, de fato, mas também para armar o conjunto da Internacional Comunista. Então, o que o Trotsky vai dizer é que tirar aquelas lições depois da derrota de 27 tinha para a Internacional Comunista a mesma importância que teve na esquerda russa, na social-democracia russa, né, lá depois da derrota de 1905, tirar as conclusões daquela revolução. Né? E ele vai dizer, assim como o 1905 russo delimitou as tendências, né? O 1905 russo marcou dentro da Rússia, já existia antes, né, a divisão entre bolcheviques e mencheviques, mas é a partir da Revolução de 1905 que a linha demarcatória entre bolcheviques e mencheviques se coloca, adquire toda a sua extensão estratégica e programática fundamental, né? Já antecipando a situação de 1917, quando diretamente, né, bolcheviques e mencheviques vão estar em trincheiras opostas, né, durante a Revolução de Outubro. Né? Como é sabido, né, os bolcheviques, inclusive, organizam o Exército Vermelho para defender a consolidação da Revolução, e os mencheviques são parte, né, dos exércitos brancos que, junto com a burguesia, com os setores monarquistas, os setores imperialistas, atacam a Revolução de Outubro. Né? E essa divisão já estava esboçada nas suas linhas fundamentais na atitude que bolcheviques e mencheviques tiveram na Revolução de 1905. Ou seja, mesmo 1905 tendo sido derrotado, né, o fato de existir um grande processo revolucionário e se mostrar, né, nos fatos, na realidade, né, na dinâmica do processo, que um setor, né, da esquerda russa, para falar assim, né, um setor da esquerda russa, né, da social-democracia, dos que se diziam marxistas na Rússia, um setor deles apoiou em toda a linha, né, em todas as etapas da Revolução, a independência de classe da classe operária, a busca para que os operários conseguissem ter a hegemonia, né, ter a liderança sobre as massas camponesas e que não se detivessem em nenhum momento em acordos parciais com a burguesia, mas buscassem conquistar pela via insurrecional, inclusive, um governo revolucionário que colocasse abaixo a monarquia czarista e iniciasse um processo de revolução no país como um todo, né? E o setor da menchevique, setor conciliador, que, frente aos primeiros reveses do processo revolucionário, aos primeiros momentos em que a burguesia russa, né, mostrou que preferia se apoiar no czarismo e no antigo regime feudal, né, russo, do que inclusive ser consequente com suas próprias bandeiras republicanas ou liberais, né? Ou seja, a burguesia apoiou a contra-revolução, apoiou o esmagamento da Revolução de 1905. Esse setor, então, da esquerda dos mencheviques, tiram a conclusão contrária, de que o problema é que a classe operária radicalizou demais o processo e deveria ter contido suas próprias bandeiras para
dentro do que cabia, né, numa coalizão de classes com a burguesia russa. Então, eles já tiram essa conclusão já em 1905, né, e já deixam claro, então, que são uma tendência que, apesar de até então falar de socialismo, de marxismo, frente aos fatos da vida, frente aos fatos da realidade prática da luta de classes, se colocava, né, subordinava completamente qualquer ideia revolucionária a os limites estreitíssimos que tinha a ideia de uma coalizão de classes com a burguesia. Então, essa divisão entre bolcheviques e mencheviques, depois de 1905, ela fica marcada a sangue, né? Ela fica marcada, o que não impediu que depois, obviamente, frente a tarefas práticas do movimento, em vários momentos, bolcheviques e mencheviques buscassem acordos práticos, como é comum no movimento operário de todos os países, né? As tendências revolucionárias muitas vezes têm que buscar as tendências conciliadoras, reformistas, para acordos práticos. Mas a delimitação estratégica estava traçada de uma vez e para sempre, depois de 1905, na Rússia. E também com impactos internacionais, né? Em grande medida, a social-democracia internacional, né? Lembrando que até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, até 1914, todos os marxistas, todos os socialistas se chamavam de social-democratas, né? Então, toda a Segunda Internacional, que era a internacional que existia até 1914, foi marcada também, né, de forma internacionalista, pelas conclusões que se tirou do processo russo, né? Já, mesmo em escala internacional, já a ala esquerda da Segunda Internacional, que depois vai ser parte da fundação da Terceira Internacional, por exemplo, Rosa Luxemburgo, por exemplo, outros revolucionários, mas vamos ficar no nome dela, que é emblemático desse setor internacionalista, que não estava na Rússia, mas a partir das questões russas se delimitou e percebeu ali, né, que ali estava em jogo ser consequente com o marxismo revolucionário ou fazer um marxismo que são só frases soltas, mas na prática aceitar a subordinação à burguesia. Não à toa essa linha vai ser a que vai, depois na Primeira Guerra Mundial, dividir os verdadeiros internacionalistas dos que acabaram cedendo à pressão das suas próprias burguesias, né, para dizer assim. Então, o Trotsky vai dizer o que sobre a Revolução Chinesa de 1925 a 1927? Sobretudo sobre as lições da, né, sangrenta derrota de 1927. Ele vai dizer que, para a Internacional Comunista, é preciso encarar com a mesma seriedade, com a mesma profundidade, né, como um divisor de águas, assim como foi encarada na Rússia a Revolução de 1905. Ou seja, também das derrotas é possível tirar lições, né? Às vezes, inclusive, sobretudo das derrotas, né? Então, esse é o papel histórico do marxismo, né? Também, né, além de tudo, tirar os ensinamentos das derrotas da classe trabalhadora para justamente preparar as futuras vitórias, né? Então, qualquer partido que se diz marxista, e ainda mais um internacional, tem esse dever, né? E então o Trotsky anuncia essa questão, né, com toda a propriedade já de início. E a gente vai ver que a Revolução Chinesa ela vai ter principalmente três grandes eventos, três grandes acontecimentos, né, em que a Internacional Comunista contribuiu de forma decisiva para a derrota esmagadora que os operários, os camponeses sofreram na China. Então, é por isso também que é fundamental encarar com toda a seriedade essa discussão. Então, a primeira coisa, né, aqui não vai dar para a gente fazer uma coisa que, apesar de a tentação ser grande, né, a vontade ser grande e ser uma decisão nossa já aqui no campus, na equipe do campus, de fazer isso posteriormente, né, um curso de fato sobre a luta de classes na China no século XX, ou as três revoluções chinesas, né, mas então aqui não vamos dispor do tempo, né, de esmiuçar em todo detalhe o processo objetivo e subjetivo, né, da segunda revolução chinesa. Mas aqui, pelo menos para dar um panorama, a gente precisa voltar um pouquinho, entender que naquele momento, nos anos 20, a China, então, vinha de ser, né, a China, como hoje em dia já é mais sabido no Ocidente, durante muito tempo quase não se dizia isso. Mas a China, hoje reconhecidamente, foi durante muitos séculos, né,
uma civilização com, inclusive, uma cultura, um desenvolvimento econômico superior ao dos países europeus, e com o desenvolvimento do capitalismo moderno que ela vai ficando atrasada, sobretudo depois da Revolução Industrial inglesa, né, europeia, e o século XIX, né, os anos 1800, são anos decisivos em que o império, né, o velho império chinês, é subordinado, né, através de guerras, guerra do ópio, várias guerras, né, pelo imperialismo britânico e pelo imperialismo europeu de conjunto, né? E isso leva a uma decadência do Império Chinês, né, ao longo do século XIX, e lá no comecinho do século XX, em 1911, o Império finalmente cai, né, por um processo, a primeira Revolução Chinesa, e que dirigida por um médico, né, um burguês liberal, que era o Dr. Sun Yat-sen. Né, hoje em dia lá na China eles chamam de Song Zhongshan, mas a gente no Ocidente costuma usar o nome em cantonês, né, que seria Sun Yat-sen. E essa revolução, o que é importante saber é que ela é suficiente para derrubar né, tem filmes sobre isso, tem até aquele filme famoso O Último Imperador, é interessante, mostra um pouco o processo depois desse 1911. Mas o importante é dizer que ela derruba a velha dinastia Manchu, né, ou dinastia Qin, mas ela não consegue unificar o país, né, não expulsa o imperialismo, não consegue unificar de fato o país e estabelecer uma república, uma constituição, nada disso, né? Então o que você tem é uma fragmentação, né? Cai o império, mas existe uma grande fragmentação e a situação nos anos 20 é tal que as várias províncias chinesas, né, não existe uma unidade nacional de fato, as várias províncias chinesas são em geral dominadas por senhores da guerra, né, como muitas vezes a gente chama, senhores da guerra locais, uma espécie de senhores feudais, né, grandes latifundiários e chefes militares, e grandes porções do território chinês são diretamente colonizadas, né, são possessões coloniais das potências europeias. Até hoje a gente vai em cidades importantes chinesas, né, em particular em Xangai, mas inclusive outras cidades, e tem lá territórios que são, né, a antiga concessão francesa, a antiga concessão britânica, a antiga concessão alemã, enfim, que são remanescentes ainda desse período, né? E na época eram lugares centrais na China que eram diretamente dominados por potências estrangeiras, né? Então nesse período era ainda mais, né, depois da onda expansiva da Revolução Russa de 17, né, era a questão da luta anticolonial, da luta por libertação nacional, e a relação entre essa luta por libertação nacional e a luta pela Revolução Socialista era uma das questões chave para pensar na China, nos países do Oriente em geral, né, não só no Oriente no sentido geográfico, mas o Oriente no sentido dos países da periferia capitalista, né? E era um dos temas que, obviamente, deveria requerer a máxima atenção da Internacional Comunista. E a chave de entender o processo da Revolução Chinesa é entender que justamente ela se inicia em 1925, ou seja, ela se inicia num momento em que o processo de burocratização, de reação conservadora dentro da Internacional Comunista já vem já vem caminhando a passos largos, né? E então a forma como a Internacional, a direção, né, da Internacional intervém e conduz o Partido Comunista Chinês para atuar nesse processo da Revolução Chinesa já é bastante carregada do espírito conservador que é a teoria do socialismo num só país para dentro da União Soviética e seu correlato para fora, que é uma política oportunista em relação às burguesias nacionais, né? Então, a contradição das contradições, né? A Internacional Comunista, fundada por Lenin e Trotsky depois da Revolução Russa, vai repetir na China e em todos os países uma versão, não uma política semelhante à política bolchevique, né? A política leninista, né? Que foi responsável pela vitória da Revolução Russa em 1917.
mas sim uma repetição de uma linha menchevique, né, para os países coloniais e semicoloniais, né? Uma linha, ou seja, de adaptação à burguesia. E como então isso se dava no caso chinês, que é o caso fundamental, porque, enfim, foi a grande revolução, né, que depois da derrota alemã de 1923, a grande revolução que poderia, né, vir em auxílio da União Soviética, não com forças produtivas mais avançadas, né, porque isso a China não tinha, a China era um país economicamente mais atrasado do que a Rússia, isso é fato, mas é um país de... Se na Rússia já era uma imensa maioria camponesa, na China daquela época, essa maioria era ainda mais esmagadora. Mas isso não significa que não existisse um proletariado, não existisse, inclusive, uma classe operária industrial, e que esse proletariado não tivesse uma capacidade política de exercer hegemonia sobre as amplas massas, como foi o caso russo, né? Como a gente está cansado de discutir, mas, enfim, é sempre obrigado a discutir novamente, né? E esses debates, de outro ponto de vista, a gente nunca vai se cansar de fazer, né? Não é o peso numérico da classe operária russa que explica o papel político que ela teve, sim a sua perspectiva independente política, sua capacidade, né, de ser uma classe que aponta para o futuro, né? Ao contrário do campesinato, que é uma classe que, apesar de ser oprimida pelos grandes capitalistas ou pelos latifundiários, ou, né, no caso russo, pelo czarismo, etc., né, é uma classe que, em certo sentido, é mais uma herança do passado, né, a classe de pequenos proprietários de terra, né, do que uma classe realmente que aponta para o futuro, para uma humanidade emancipada, como é o proletariado, né? Então, para o marxismo, a divisão, né, a aliança entre todos os setores oprimidos é fundamental, mas a compreensão da diferença específica do proletariado é a base do marxismo desde do começo, né? E de toda a política marxista em consequência disso. Então, voltando, né, lá para a situação da China, né, a discussão que a Internacional então fazia, né, os stalinistas faziam, era de que o fato da China ser um país muito atrasado, mais atrasado ainda que a Rússia, impedia a classe trabalhadora chinesa de ter uma política independente, né? Então, o máximo que ela podia fazer era participar junto com a burguesia num bloco das 4 classes, né? É interessante porque essa linha foi criada pela Internacional sob Stalin, e ela vai ser levada a cabo até depois pelo Mao Tse-tung, né? Inclusive a tomada do poder em 49 pelo Mao Tse-tung ainda é com essa bandeira das 4 classes. Aliás, a bandeira chinesa, né, as 4 estrelinhas lá que a gente vê, representam as 4 classes, por incrível que pareça. Mas isso já é debate para outro curso. O que eu queria enfatizar aqui é que na Revolução Chinesa, então a Internacional intervém dizendo para os comunistas que eles devem ser parte do partido burguês, né, o Partido Nacionalista Burguês, que é o Kuomintang, né, literalmente é isso, o Partido Nacional Popular, né, o partido da burguesia chinesa, criado pelo Sun Yat-sen, mas que depois da morte do Sun Yat-sen foi, inclusive, seguido na sua direção por um general ultra-reacionário, anticomunista, que é o Chiang Kai-shek, né? Esse personagem vai ser fundamental em todo o processo da Revolução Chinesa para esmagar os operários camponeses e, sobretudo, os comunistas chineses. Mas, no início do processo e ao longo de todo o processo, a linha stalinista vai ser que os comunistas então têm que entrar no Kuomintang e, como parte de entrar no Kuomintang, subordinar, né, a política da classe operária à política de coalizão de classes com essa burguesia, né? Então, uma coisa que ressalta assim da discussão do livro com muita força e na verdade é uma discussão que ilumina todos os debates, as controvérsias no movimento comunista internacional ao longo do século XX e até hoje, né? E que também lança a luz sobre outro tema que extrapola o nosso curso de hoje, mas vale a pena mencionar, que é a própria história do PCB, né? O velho partidão brasileiro, né? Muitas dessas discussões ali sobre a Revolução Chinesa tem tudo a ver com discussões que marcaram a história toda do PCB e, enfim, as grandes derrotas e traições que o PCB trouxe para a classe operária brasileira, né? Mas, ali, em 1925, isso estava se colocando pela primeira vez, por assim dizer, né, num processo revolucionário, né? E qual que é a questão fundamental que
que ressalta desse debate todo. É como avaliar o papel da burguesia nos países capitalistas periféricos ou nos países semicoloniais, né, nos países ou diretamente coloniais, né? Porque a gente sabe que o marxismo, né, em particular depois do Lenin, dá uma importância fundamental para a questão das nações oprimidas, né? A luta pela autodeterminação das nações oprimidas, né, o direito das nações oprimidas de disporem de si próprias e ter a completa emancipação de quaisquer potências que tentem subjugá-las, né, é uma questão que está na primeira linha de qualquer programa revolucionário. E Trotsky sempre ressaltou, né, o quanto as bandeiras da defesa das nacionalidades oprimidas dentro do velho Império Russo, né, todos aqueles povos que eram oprimidos dentro do Império Russo, a defesa dessas nacionalidades, do direito dessas nacionalidades, inclusive se separarem, se assim o quisessem, né, entendida assim a questão da autodeterminação, era uma bandeira que de primeira ordem para o proletariado russo, em particular para o proletariado grão-russo, né, para o proletariado russo da nação opressora, vamos dizer assim, né? Defender isso com todas as forças era uma questão fundamental, né? E o Trotsky sempre ressaltou como também daí veio uma das reservas de energia inesgotável que as massas russas tiveram, as massas de todo o Império Russo, né? Todas as nações que compunham o velho Império Russo tiveram, né, para vencer, né, na Revolução e na Guerra Civil, né? Então essa questão é fundamental, né? Essa defesa das nações oprimidas, inclusive a questão, né, de não fazer como fazem os pacifistas que igualam todas as guerras e dizem que todas as guerras são reacionárias porque a guerra em si mesma é reacionária. Não, a violência, obviamente, corresponde a uma fase da humanidade que nós queremos superar. Mas, enquanto existe exploração, enquanto existe opressão, né, nem todas as guerras são iguais às outras. Algumas guerras são guerras entre potências imperialistas para dispor do destino dos outros povos, para dividir os outros povos, para dividir as riquezas do mundo, etc. Outras guerras são guerras de libertação, né, em que uma nação oprimida luta para se libertar justamente, né, da sua condição subordinada, escravizada, né, colonizada. Então, isso é uma questão. Agora, qual é o papel, onde fica o papel da burguesia desses povos atrasados, desses povos oprimidos, nessa luta, né? Essa é a questão fundamental que o Trotsky esmiuça com genialidade nesse texto e que é parte do que explica, né, essa enorme divisão, né, entre os que continuam a linha leninista, né, a linha marxista revolucionária, e a linha menchevique de segunda hora, né, a linha stalinista, né, que é a linha de subordinação à burguesia. A questão crucial está nesse X da questão, né? E por isso também é interessante sempre, para não ficar uma discussão tão para ser longínqua para a gente, imaginar que essa é uma questão que o tempo inteiro esteve colocada aqui no Brasil mesmo, né? O Brasil, a gente sabe, tem independência formal há bastante tempo, né? Parece como um país independente, mas nós sabemos que, do ponto de vista real, concreto, substantivo, né, e econômico, é um país dependente, subordinado, né? Às vezes até a gente usa esse termo semicolonial para deixar claro o quanto é desigual a relação, né, das potências, né, hegemônicas do capitalismo, em particular do imperialismo norte-americano, mas também o europeu, também, né, o imperialismo enquanto tal, e o Brasil como parte dos países da América Latina, dos países da África, da Ásia, que são espoliados por essas grandes potências, né? Agora, ver que o país é um país oprimido, um país colonial, no caso da China, um país, inclusive, que vinha num processo de colonização direta, né? Perder, inclusive, a soberania sobre frações importantes do seu território, né? Ver isso não equivale a achar, né, por um sinal de igual disso, com um suposto papel que a burguesia desses países vai ter para lutar pela independência do país. Muito ao contrário, na verdade, né? O que a história demonstrou, e a Revolução Chinesa ali nos anos 20 também mostrou com muita força, é que essa burguesia, né,
a burguesia dos países atrasados, muitas vezes ela é ainda mais vil, ainda mais reacionária, ainda mais covarde do que a burguesia dos países capitalistas avançados se mostrou na época em que ela precisou lutar contra o antigo regime, né? A burguesia colonial, né, busca, mais das vezes, né, acordos com os seus opressores para poder dividir uma parte, né, do botim da exploração dos seus próprios povos, né, da exploração das suas riquezas e do trabalho do seu povo, né? Então, isso faz com que essa burguesia seja ainda mais capacha, né, ainda mais reacionária e não hesite, inclusive, de lançar a mão de todos os meios, os mais violentos, para manter a condição subordinada dos seus países, né? Então, voltando, é uma questão muito crucial, né? Por um lado, dá uma importância fundamental para a luta entender que num país atrasado, num país colonial, num país semicolonial ou num país dependente, né, um país subordinado economicamente pelas potências imperialistas, a luta pela sua soberania, né, pela sua independência, de fato, pela sua emancipação nacional, pelo fim da subordinação, do jugo imperialista, ela cumpre um papel decisivo, né, em qualquer processo revolucionário. Ela cumpre um papel análogo ao papel, por exemplo, que a questão da reforma agrária teve em todos os países que fizeram suas revoluções democráticas, né? Ou seja, pensando no caso da Revolução Francesa, das revoluções europeias do século XVII, XVIII, seja o caso, inclusive, da Revolução Russa, em que essa questão da terra, né, de dar a terra aos camponeses, junto com a derrubada do czarismo, estava na ordem do dia como ponto de partida para um processo de transição. Agora, a diferença é que, feito isso já no século XX, já numa época em que o capitalismo já atingiu seu apogeu e já formou a classe dos trabalhadores como uma classe, né, que pode realmente oferecer para a humanidade uma nova sociedade, feito nessas condições, a revolução pode entrelaçar a luta por essas questões democráticas fundamentais, como a questão agrária na Rússia, com a questão da transição socialista. E nos países, então, nas nações oprimidas, se agrega, além da questão da reforma agrária, essa questão da emancipação nacional. Então, isso era uma tarefa que realmente estava pendente na China, que realmente era um ponto de partida de grande valor para explicar, inclusive, as enormes reservas revolucionárias, de energia revolucionária, que as massas chinesas demonstraram ao longo do século XX todo, né? Em particular, né, nas suas 3 revoluções. Agora, isso não significa, novamente, achar que o fato de ser um país que, colocando em outros termos, né, que não resolveu suas tarefas democrático-burguesas, né, em que essas tarefas democrático-burguesas, né, essas tarefas que, por analogia, seriam tarefas que, como análogas às que foram resolvidas pela Revolução Francesa lá de 1789, o fato de ter essas tarefas pendentes não significa de nenhuma forma acreditar que a burguesia desses países vai ser capaz de levar essas tarefas à frente, né? É justamente o oposto, né? Entender a dimensão, né? Entender, inclusive, o que significa a luta de ruptura com o imperialismo necessária, né? Explica por que só a classe trabalhadora pode conduzir esse processo. O que, por sua vez, explica por que esse processo de emancipação nacional só pode ser vitorioso de fato se conduzir ao início de uma transição socialista, a formação de um Estado que expropria a burguesia, né? Que lute contra o latifúndio, lute contra o imperialismo, mas também lute contra o agente interno desse imperialismo, que é, em grande parte, a burguesia colonial, a burguesia desses países, né? Então, essa compreensão marxista da questão é o que explica toda a linha que o Trotsky vai defender, expandindo, né, generalizando a experiência da Revolução Russa de 1917, 1905, de 1917, para o conjunto dos países da periferia do capitalismo, né, a partir justamente desse processo da Revolução Chinesa. E, do outro lado, a linha stalinista mostra-se um menchevismo piorado, né? Porque é um menchevismo já depois da experiência da vitória da Rússia, de 17, é uma insistência em
colocar os outros países numa posição tão relegada, né? Tão uma espécie de chauvinismo russo, né? Que a burocracia stalinista também vai adquirindo, né? Vai construindo para si mesma como parte de todo o processo da reação conservadora que ela encarna, né? Um chauvinismo por quê? Porque é uma visão de que não, nós russos fomos fortes o suficientes, fomos capazes o suficientes para resolver nossas questões democráticas pendentes, juntamente com a conquista do poder pelos trabalhadores e o início da construção socialista. Mas os outros países não. Eles são tão atrasados, né, coitados, que para eles seria um salto grande demais. Para eles só dá para fazer a coalizão com a burguesia, o bloco das 4 classes e uma revolução por etapas, né? Então essa concepção etapista da revolução, né, de que primeiro tem uma etapa em que os trabalhadores se subordinam à burguesia, tentam empurrar essa burguesia para ela fazer uma revolução contra o imperialismo, e aí depois, sabe-se lá quando, surgiria o momento da luta dos trabalhadores pelo poder, né? Então, essa é a teoria que vai se colocar com toda a força na Revolução Chinesa, né? E o que é mais trágico é que não é só como um ponto de partida, né? Não é nem sequer que a Internacional Comunista, stalinizada, vendo os massacres que a burguesia chinesa impôs aos trabalhadores e aos camponeses, né, ela pelo menos tirasse ao longo do processo alguma conclusão. Não, ela insistiu no erro em todas as etapas, é isso que a gente vai falar daqui a pouco. E para isso eu vou fazer seguir um pouco como o Trotsky faz na explicação que ele dá, pegar 3 momentos centrais desse processo revolucionário, né, em torno de 3 cidades-chave da China, né, que é Xangai, Wuhan e Cantão, né? Então, é isso que vamos nesse segundo momento. Então, falando um pouquinho desses 3 momentos da Revolução Chinesa, né, sem Xangai, Wuhan, Cantão, vamos novamente, sem poder esmiuçar com toda a riqueza de detalhes que o processo mereceria, que espero que possamos fazer em breve aqui no campus. Mas, para reter as lições fundamentais, o que vale a pena a gente entender é o seguinte, né? Essa Revolução de 1905, ela está ligada a um processo de levantamento dos trabalhadores e dos camponeses na China, né? E em que o Kuomintang ele busca direcionar essa mobilização de massas para uma luta contra os senhores da Guerra do Norte, né? Ele programa uma expedição ao norte, né, com o objetivo de unificar o país, né? E, em grande parte, também como uma questão, em parte como, né, o objetivo, de fato, que o Kuomintang tinha, mas em parte como objetivo também distracionista do próprio processo revolucionário. Agora, como é comum acontecer em processos assim, né, quando se dá a largada do processo revolucionário, as massas tomam um nível de iniciativa, né, que ultrapassa muito o que está previsto pelas direções, né? E é assim que, em Xangai, que era a cidade mais desenvolvida, provavelmente da China naquele momento, né, é o primeiro lugar onde se transforma num bastião revolucionário em que os trabalhadores chegam, de fato, a tomar o controle da cidade, né? Tomam o controle da administração da cidade e, durante alguns dias, né, depois de batalhas, conseguem conservar esse controle e mas a relação, né, do Kuomintang com a revolução ainda era uma relação que aparecia, né, como uma relação não esclarecida, né? E os trabalhadores e o fato da Internacional Comunista, né, incentivar os comunistas a estar dentro do Kuomintang e a considerar que o Kuomintang como uma força revolucionária progressista contribuía fundamentalmente para essa confusão, né? E as coisas se dão de tal forma que Chiang Kai-shek é recebido pelos trabalhadores em Xangai, é aberta a cidade para que o Chiang Kai-shek entre com as suas tropas e o que não se esperava, né, o marxismo poderia prever, mas
os comunistas chineses na época não estavam preparados para ver isso e a Internacional Comunista, os conselhos da Internacional Comunista levavam ao contrário de prever isso, né? O Chiang Kai-shek aproveitou essa entrada em Xangai para realmente massacrar, né? Tomar de volta o controle da cidade e massacrar a vanguarda dos trabalhadores, né? E os comunistas, né? O Chiang Kai-shek já vinha, né, no período anterior já da Revolução, né? Esses acontecimentos vão se condensando cada vez mais em direção ao final da Revolução de 1927. Mas já nos processos anteriores, o Chiang Kai-shek busca usar essa simpatia, né, que a direção da Internacional Comunista tinha pelo Kuomintang para ter controle, ter acesso, né? Ele exige, por exemplo, todos os dados dos comunistas, todas né, os endereços, tudo para poder ter o controle total, né, dos comunistas na fase em que eles ainda estavam pacificamente, né, digamos assim, dentro do Kuomintang. E quando o processo se acirra, ele usa disso para poder levar a cabo a perseguição e a repressão da forma mais implacável que um contra-revolucionário decidido como ele era sabe fazer, né? Então, essa derrota sangrenta em Xangai marca um primeiro momento da Revolução e um momento que foi tão brutal, né? Essa virada, né, do Chiang Kai-shek, né? Do general Chiang Kai-shek contra os comunistas, né? Que levou a uma divisão dentro do próprio Kuomintang. E aí um outro dirigente do Kuomintang, chamado Wang Jingwei, né? Em Wuhan, né? Essa outra capital, Xangai é aquela capital ali bem no litoral chinês ali, né? Na costa oriental, né, da China, costa leste da China. E Wuhan é aquela capital central, enfim, ficou famosa atualmente por outros motivos, né? Mas é uma capital central de grande importância, situada naquele rio Yangtze, né? Que justamente vem de Xangai e passa por Wuhan, bem no centro do país, né? Então, uma capital de enorme importância, né? E, como parte do processo revolucionário, também da pressão das massas, nessa capital, né, em Wuhan, esse Wang Jingwei racha com o Chiang Kai-shek, dizendo que querendo manter uma linha de colaboração com os comunistas, ou pelo menos dizendo isso, né, professando isso. E foi, então, o segundo momento em que a linha da Internacional Comunista, que é uma linha, né, burocratizada, né, uma linha que se recusa, sobretudo, a admitir seus próprios erros, ela rapidamente muda de assunto e diz, não, Chiang Kai-shek traiu, mas o Kuomintang continua mostrando que é o partido que pode dirigir a revolução, porque veja lá que dentro do próprio Kuomintang surgiu o Kuomintang de esquerda, né? A ala esquerda do Kuomintang, que representa mais as suas bases operárias, camponesas. O Kuomintang, isso é importante entender, como outros partidos burgueses dessa natureza, ele tem uma cúpula burguesa reacionária e, obviamente, ele tem uma base de massas, as massas, a grande maioria em qualquer país capitalista não é de burgueses, né? Convenhamos. Então, são os proletários e os camponeses, no caso da China. Então, a Internacional usava de forma sofística, né, de forma puramente retórica, essa questão para dizer assim, não, a base do Kuomintang, a ampla maioria, 90%, são as massas, né, são os trabalhadores e camponeses. E o Wang Jingwei, então, está representando esses setores e manifestou que quer manter a colaboração com os comunistas, então vamos apostar nessa colaboração com o Wang Jingwei, né? E, na verdade, como seria de esperar, no segundo momento da Revolução, né, é esse Wang Jingwei que leva novamente a um massacre bastante semelhante ao que Chiang Kai-shek tinha feito em Xangai, dessa vez em Wuhan, né? Uma derrota que termina de praticamente termina de esmagar o processo revolucionário, né? Não termina completamente, a gente vai falar da próxima cidade que foi chave no processo, que foi Canton, que é aquela cidade importante ali perto de Hong Kong, né? Ali no sul da China já, mas que já se dá num momento de franco retrocesso, né? Mas, enfim, esse segundo momento mostrou, então, a persistência no erro da Internacional Comunista, né? A insistência de, mesmo depois dos massacres do Chiang Kai-shek, confiar novamente na burguesia nacional chinesa e levando ao mesmo resultado. Só que dessa vez ampliando, né, aprofundando, né, o nível de derrota que significou o primeiro massacre de Xangai, né? Então,
ali já, vamos dizer, a correlação de forças como um todo do processo revolucionário já muda bastante e já passa a um refluxo muito grande, né? Porque é preciso imaginar que, além do assassinato direto de dezenas de milhares, né, de comunistas, né, da vanguarda dos trabalhadores e de camponeses, também o nível de desmoralização das massas é bastante grande depois desse tipo de derrota. Mas tem ainda um último suspiro da Revolução Chinesa, ali já no final de 1927, que é a insurreição de Cantão, né? Então, vou falar um pouquinho agora desse terceiro momento, porque depois, então, do primeiro massacre pelo Kuomintang do Chiang Kai-shek, o segundo massacre pelo Kuomintang do Wang Jingwei, a Internacional Comunista, né, isso até teria anedotas para contar, porque que mostram muito bem como um funcionamento burocrático degenerado leva a coisas aberrantes, né? Por exemplo, o Stalin estava preocupado porque ia ter o Congresso do Partido Russo, não o Congresso ainda da Internacional Comunista, que vai ser só em 28, mas ia ter um Congresso do Partido Russo em 27. E o Stalin estava preocupado de ter boas notícias sobre a China para dar. Ele não queria que os desastres que a linha stalinista da Internacional levou na China pesassem sobre o Congresso Russo. Então, ele queria ter boas notícias e mandou lá como ordem mesmo que criassem boas notícias vindas da China, e o Partido Comunista Chinês, dirigido, né, pelo stalinismo, se apressa em improvisar uma aventura, né, chamar a tomada do poder local ali, né, uma insurreição local em Cantão, né, justamente um lugar onde ainda não tinha sido totalmente massacrada a revolução, mas que não tinha condições de reverter o conjunto da correlação de forças, que estava já num refluxo bastante categórico, né, no país todo. Mas a linha stalinista levou, né, o oportunismo, duas vezes manifestado, mostrou sua né, nós usamos muito essa expressão porque a política revolucionária e a experiência da luta de classes mostra muitas vezes que oportunismo e aventureirismo, né, ou ultra-esquerdismo, são duas faces da mesma moeda, né? É muito comum que uma direção, principalmente uma direção burocrática, nem se fale, né? Mas mesmo uma direção inexperiente, muitas vezes, né, já tem uma tendência a, depois de, por um erro oportunista, virar 180 graus mecanicamente, né? Em vez de superar dialeticamente aquele erro, aprender com as lições e tirar as conclusões corretas, fazer a negação mecânica, né? O simétrico oposto, 180 graus, e de uma linha oportunista, por exemplo, ir para uma linha ultra-esquerdista ou aventureira, e vice-versa, né? Agora, algumas vezes as direções fazem isso por inexperiência, outras vezes, né? Aliás, para dar um exemplo, por inexperiência, um caso clássico é o caso do Partido Comunista Alemão, que o André explicou muito bem para a gente na aula passada, né? A viragem ultra-esquerdista da ação de março de 1921, depois levou ao oportunismo em 23, e esse zigue-zague se repetiu algumas vezes, né? Agora, muito pior é quando se faz isso por uma questão de manutenção do prestígio burocrático, né? Uma direção que já não é por inexperiência, é por realmente querer camuflar um erro com algum fato político de outra ordem, né, e impor administrativamente uma linha que não corresponde com a realidade. É isso que aconteceu, né, em relação à insurreição de Cantão. Então, vem a diretriz, né, vem do alto, de cima para baixo, que é preciso organizar a insurreição. Ainda, de fato, como eu falei, o clima nas massas era propenso a continuar a luta revolucionária, mas era preciso adotar métodos ligados ao conjunto da situação do país, né? E não um método aventureiro de querer tomar o poder no momento em que, no resto do país, não existia um processo revolucionário ainda em ascenso que pudesse suportar e generalizar essa luta, né? Então, essa questão da relação de forças local e a relação de forças nacional e global é uma coisa que, obviamente, todo partido que se coloca a questão de atuar na luta de classes precisa exercitar e aprender a fazer na prática, né? Agora, nesse caso, ao contrário, é feito bastante por fora de uma leitura correta da correlação de forças nacional, uma aventura em Cantão, para agradar, né, a camarilha stalinista lá em Moscou. Agora, isso não impede que tenha lições a se tirar também desse processo, e é isso que eu vou querer citar. Obviamente, antes disso, né, deixar claro,
era uma aventura mesmo e foi esmagada como os outros, né? Como os outros processos. Assim como o Cantão, assim como o Han, a última derrota dolorosa, sangrenta da Revolução Chinesa de 27, que sela, né, por vários anos o destino da Revolução Chinesa, é essa da aventura em Cantão, da insurreição frustrada em Cantão. Agora, vou fazer uma breve pausa aqui para a gente poder falar de lições que se tira desse processo. Então, retomando aqui. Então, agora, o fato... Então, né, como estava dizendo, a insurreição de Cantão foi brutalmente derrotada. Agora, é interessante que isso não impede que o Trotsky também chame a atenção para a necessidade de tirar lições até dessa derrota também, né? Lições específicas dessa derrota. A derrota da insurreição de Cantão deixa lições que vão para além dos outros processos anteriores à Revolução Chinesa. Por que ele diz isso? Ao mesmo tempo que ele critica duramente o aventureirismo da direção do Partido Comunista, né, chinês, que fez essa aventura por fora de uma leitura correta da situação, ele vai dizer, mas mesmo assim é muito importante verificar qual foi a resposta das massas a esse chamado da insurreição. E aí ele vai mostrar como as massas operárias, inclusive Cantão era uma região naquele momento muito menos industrializada que Xangai, né? E mesmo que Wuhan, que tinha um distrito industrial já naquela época importante, né? E Cantão menos. Mas mesmo assim, né, as massas proletarizadas de Cantão e trazendo para junto de si parte dos camponeses, conseguiu levantar, colocar como bandeiras suas, né, para essa tentativa de tomar o poder local lá, né, para essa insurreição, colocou bandeiras anticapitalistas, colocou bandeiras diretamente que apontavam que a Revolução Chinesa deveria transitar, né, deveria fazer o que fez a Revolução Russa, deveria não criar uma barreira intransponível entre as reivindicações democráticas, como a questão agrária, como a questão anti-imperialista, né, como a questão da unificação nacional, e as questões propriamente proletárias, né? As questões que opõem os interesses dos trabalhadores aos interesses dos capitalistas, né? E é isso que a participação dos próprios trabalhadores chineses na insurreição de Cantão colocou com toda a força. Então, aí o Trotsky mostrou a ironia da coisa, né? Porque o stalinismo, com o argumento de que a China era atrasada demais, dizia que não tinha condições de fazer uma revolução socialista lá, que não tinha condições de defender as bandeiras socialistas, que os trabalhadores tinham que ficar atrás do partido burguês, defendendo as tarefas burguesas puramente, né, da revolução. E, no entanto, quando, para salvar seu prestígio, tiveram que lançar uma aventura, um chamado à insurreição, os próprios trabalhadores chineses mostraram que, para eles, enquanto trabalhadores, essa barreira não existia, né? Que o chamado a lutar contra o imperialismo, pela unificação nacional, pelas terras dos camponeses, estava ligado às bandeiras próprias dos trabalhadores contra os capitalistas, né? Então, a própria questão da expropriação dos capitalistas se coloca na ordem do dia, né? Então, isso foi, ainda que derrotada e ainda que prematuramente organizada, essa insurreição, esse último capítulo da Revolução Chinesa, mais uma vez dava razão para aquilo que a oposição de esquerda e Trotsky vinham dizendo desde o início, de que as revoluções nos países atrasados deviam buscar, no processo da Revolução Russa, o seu guia, né? Não no sentido de achar que elas vão repetir as mesmas etapas, as mesmas formas, né? A história não se repete, a luta de classes também não. Agora, as linhas gerais do processo, né, as linhas de classe, né, o comportamento geral da burguesia, o que se esperar do imperialismo, o que se esperar dos senhores de terra, os senhores da guerra, no caso da China, o que se esperar da burguesia, o que se esperar dos camponeses, o que se esperar dos trabalhadores, né, da classe operária, do proletariado, né, e essas questões não são questões restritas a um particularismo nacional, né? Cada país
tem uma particularidade, uma formação própria e uma configuração de classes própria, né? Uma história política própria, etc, etc. Agora, a fisionomia geral das classes está dada por um sistema capitalista que se estende globalmente, né? E que impõe, pela época histórica, um tipo de atitude das diferentes classes da sociedade que se repete muitas vezes. E se negar a ver isso é preparar justamente derrotas espantosas, né? Se os bolcheviques tivessem, em 1917, argumentado, né, como faziam a ala direita da social-democracia europeia, argumentado que, como a Rússia era muito atrasada, os trabalhadores não podiam fazer nada mais do que apoiar o governo provisório do Kerensky, não teria tido outubro, na verdade. Então, não teria tido a primeira revolução socialista vitoriosa da história da humanidade. Então, essa questão é fundamental, né? E é essa questão que os trabalhadores chineses, à sua maneira, estavam apontando na experiência da insurreição de Cantão. E com isso eu vou até pular uma coisa que eu ia falar no final, vou trazer para cá, porque eu acho muito interessante, que foi tão forte essa experiência que um setor dos comunistas chineses, sem ter contato prévio com a oposição, com o Trotsky, depois da derrota de 27, começa a chegar a essa conclusão por suas próprias cabeças, começa a perceber que a linha de conduta do Partido Comunista Chinês foi desastrosa do começo ao final da Revolução Chinesa. Primeiro, ficou numa postura de expectativa em relação à burguesia nacional e ao Kuomintang e ao Chiang Kai-shek, e depois ao Wang Qingwei. Depois, fez uma aventura, mas por fora de uma estratégia que visse o panorama em escala nacional e preparasse realmente um momento de ofensiva para o momento em que a classe operária em nível nacional tivesse capacidade de dirigir a revolução à vitória, né? Então, esse setor de comunistas é o autor, por exemplo, do documento do Comitê Provincial, né, de Jiangsu, né, aquela província que eu citei ali no comecinho da nossa aula de hoje, e que vai fazer essa crítica ao PC chinês. E o Trotsky, obviamente, não pode ficar mais do que não pode ficar menos, né, do que maravilhado ao encontrar isso, porque duplamente, né, por um lado, por encontrar, enfim, camaradas comunistas chineses que, por sua própria via, tiveram a coragem de tirar a lição correta dos processos vividos, né? Que esse é o principal, né? Errar faz parte da luta revolucionária. Agora, aprender com os erros é um dever, né? Fingir que os erros não aconteceram é o que mostra uma direção já degenerada, burocrática, que coloca seus interesses, né, de autopreservação acima dos interesses dos trabalhadores, das massas e da revolução. Então, por um lado, essa alegria de encontrar isso. Por outro, a confirmação das próprias ideias, né, do Trotsky e da oposição de esquerda, né? O fato de outros camaradas, sem contato com a oposição, chegarem a essa conclusão, mostrava a justeza das ideias, mostrava que não é verdade que por questões culturais ou por questões de atraso econômico ou questões de qualquer tipo, a China e os proletários dos países ocidentais ou da Rússia ou de onde quer que seja, né, não possam falar num idioma comum do internacionalismo proletário e do marxismo revolucionário. Então, esse documento é um documento de fato notável, como o Trotsky diz, e é a base da formação da oposição de esquerda chinesa, que teve um dos seus principais dirigentes, um camarada também, quando a gente for fazer curso mais aprofundado sobre a história da Revolução Chinesa, vamos falar mais dele, que é o camarada Peng Shuzi, depois vai entrar vai ser parte da Quarta Internacional, até, inclusive, depois de uma das tendências, depois já no pós-guerra, do pós-segunda guerra, né, na Quarta Internacional. E outro camarada decisivo é um camarada, eu também acho que isso é uma lição muito interessante para nós, é quase uma anedota, mas são anedotas que às vezes são interessantes, né? Quem vê o livro, né, vai ver que o Trotsky bate muito duramente num camarada chinês chamado Chen Tu-Siu, né? Ele critica muito duramente o Chen Tu-Siu, como que era, né, de início, né, no processo, no início da Revolução, era o principal dirigente do Partido Comunista Chinês. E o Trotsky atribui bastante ao Chen Tu-Siu a responsabilidade como dirigente pela linha menchevique que o Partido Comunista Chinês teve, né? Apesar de que foi direcionada pela Internacional, os seus executores locais têm responsabilidade, né?
E é interessante que toda a dureza da crítica que o Trotsky fez, em nenhum momento impediu que justamente o Chen Tuxiu, a partir de compreender os ensinamentos da derrota, tenha depois também aderido à oposição de esquerda e sido parte, junto com o Peng Shuai, junto com outros camaradas, da fundação da oposição de esquerda na China, né? Depois também a trajetória do Chen Tuxiu é acidentada e vale a pena a gente falar, mas falar em detalhe, né, num outro curso, porque ele, na verdade, até mais do que o Trotsky supunha nesse texto, ele já era mais crítico, por exemplo, da adaptação ao Kuomintang. Isso outros documentos posteriores mostraram. Mas, de fato, ele não foi, durante o processo mesmo da Revolução Chinesa, não foi uma direção alternativa, não conseguiu, né, corrigir os rumos do Partido Comunista Chinês. Então, depois da derrota, realmente, que ele, e depois em discussão, inclusive com outros camaradas chineses, né, que ele realmente adere até o final à oposição de esquerda e à luta contra o stalinismo na internacional, etc. Então, isso é um fator muito interessante que a gente seria muito bom poder esmiuçar com mais tempo, mas, enfim, fica aqui como uma palhinha para esse próximo curso, mas também diretamente diz respeito a essa discussão, porque tem a ver com a questão chinesa após o sexto congresso, né? Como que, depois do sexto congresso, a internacional, mais uma vez, mostra total incapacidade, total falta de vontade, de interesse, de tirar qualquer lição do processo. Pelo contrário, né, ela faz mais uma dessas guinadas, né, de 180 graus, de um lado para o outro, e, mais ao mesmo tempo, o melhor ali dos comunistas chineses tira as conclusões corretas e poderia, inclusive, ter dado origem a um partido revolucionário se o processo da luta de classes na China tivesse dado margem a isso. Enfim, já é tema para outro debate. Então, só uma última coisa sobre ainda a insurreição de Cantão, que eu esqueci de mencionar naquele momento, antes de passar para a parte final aqui dessa exposição. Outro aspecto que o Trotsky chama muito a atenção e tem uma atualidade que vai muito para além desse processo específico, é a questão soviética, né? A questão da auto-organização dos trabalhadores. Né? Porque, como parte daquilo que eu falei, que a Internacional, né, comunista ditou de cima para baixo, né, a ordem de organizar uma insurreição do dia para a noite. Né? E, como parte disso, eles quiseram fundar lá o Soviete de Cantão, né? E por decreto. Né? Como eu expliquei, mesmo as ordens por decreto, quando as massas querem lutar, as massas colocam sua marca e teve todo o aspecto progressista fundamental que mostrou, né, que os trabalhadores estariam dispostos a fazer uma luta por uma revolução permanente, de fato. Né? Agora, o método da Internacional também, nesse ponto, foi bastante lamentável, porque essa ideia de fundar por decreto do dia para a noite, né, como uma coisa por fora da experiência própria das massas, é algo que o Trotsky aproveita essa discussão para fazer uma discussão belíssima, que eu recomendo todo mundo ver no livro, que é resgatar o quanto a experiência soviética, né, a experiência da criação dos conselhos operários na Rússia, foi uma experiência que a própria classe fez, né, e que, desde 1905, o Soviete de Petrogrado, que foi o centro da Revolução de 1905, não foi o único, pelo contrário, né, nem sequer foi o primeiro. Né? Outras experiências de conselhos, né? Lembrando que, como a gente já falou, acho que numa das outras aulas, né? O Soviete, o que ele é aquele conselho de representantes ou de deputados operários, eles usavam essa expressão, né? Que são delegados pelos locais de trabalho, né? Em primeiro lugar pelas fábricas, depois pelos bairros operários, etc., para representar de fato, né, os trabalhadores o mais amplamente possível. Né? E a chave da organização soviética é justamente essa, né? Ser o mais ampla, flexível, democrática, capaz de representar todas as camadas do proletariado. Né? E, inclusive, que nessa interação entre as diversas camadas do proletariado, as mais avançadas, as mais atrasadas, possam dotar o proletariado da sua consciência de ser uma classe realmente capaz de conduzir a sua própria luta e conduzir essa luta a
a questão do poder e a questão da construção de uma outra sociedade, né? Inclusive a ideia desses conselhos operários ou soviéticos como base, né? Como organização para a luta, organização para a tomada do poder e depois a organização para o exercício do poder, né? O embrião do aparelho de um Estado tipo comuna, né? De um Estado revolucionário, um Estado operário, que é um Estado totalmente diferente do Estado capitalista, porque é um Estado que é fundado já sob a perspectiva de desaparecer de acordo com o desenvolvimento de uma transição socialista que acabe com as classes e, por isso, com a própria necessidade do Estado. Mas e que, né, nesse meio do caminho, cumpre um papel fundamental de organizar a economia e, sobretudo, de derrotar e voltar a máquina estatal contra as classes exploradoras e impedir que elas retomem o poder por via contra-revolucionária, né? Exercer desse ponto de vista o que o Marx chamava de ditadura revolucionária do proletariado, né? Ou seja, a democracia para as massas, mas uma ditadura contra os exploradores, né? Sem isso, nenhuma revolução poderia durar mais do que um dia, né? E essa é a ideia fundamental que separa os marxistas dos anarquistas, por exemplo, né? E essa ideia fundamental, então, está ligada ao mesmo tempo, uma outra ideia fundamental do marxismo, que é que a revolução, né, a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. Então, né, a forma como se faz a revolução não é um detalhe, né? O como é tão importante como o que, nesse caso, né? Como em geral é na vida, né? O como se faz as coisas muda totalmente o sentido que elas têm, né? Então, nesse caso, a forma pela qual os trabalhadores tomam o poder, né, é o que diferencia, inclusive, a Revolução de 17 na Rússia de outros processos que expropriaram a burguesia, né, como o do Mao Tse-tung, ou mesmo do Fidel Castro em Cuba e tantos outros, né, onde ou um grupo guerrilheiro por fora das massas ou um partido exército, né, tenta substituir as massas e ditar de cima para baixo, né, a transformação da sociedade. O marxismo, na verdade, ele vê uma relação entre o partido de vanguarda, né, a organização consciente dos trabalhadores mais avançados, né, e da intelectualidade revolucionária, mas que cumpre um papel de ajudar, de conduzir as massas para que elas se libertem, né? Então, que o poder de fato esteja nas massas é condição vital para um processo revolucionário de fato sadio e que possa expandir com todas as potencialidades o significado de uma revolução num país para um processo que possa encurralar e derrotar o capitalismo em escala mundial, né? Então, por isso, esse é um dos elementos que explica por que a onda expansiva da Revolução Russa foi bastante diferente de outros processos que se deram depois, tá certo? Agora, no caso dessa comparação da Rússia com a China, o que eu acho que o Trotsky faz uma explicação muito que vale muito a pena conferir, é porque ele discute justamente isso, né? A própria ideia de impor por decreto a criação do Soviete de Cantão já mostra uma incompreensão do papel real que tem o soviete. Porque essa palavra, inclusive, soviete, às vezes a gente fala, significa conselho em russo, né? Ou seja, um conselho, uma assembleia geral, a palavra é o de menos, o importante é o conteúdo político. O conteúdo político é organismos, né, instituições criadas pelos próprios trabalhadores que expressem a sua auto-organização, sua autodeterminação como classe, né? Então, nesse caso, o papel do Partido Comunista Chinês não deveria ser de ter ficado durante anos, né, colocando para as massas trabalhadoras a ideia da subordinação à burguesia, a subordinação ao Kuomintang, para de repente, no estalar de dedos, falar agora criem seu soviete, né? Criem seu conselho de auto-organização. Ao contrário, né? A relação entre a vanguarda e as massas, a relação entre o papel do partido em impulsionar, né, todas as formas de democracia direta das massas é parte fundamental do que faz a qualidade do partido, faz ele merecer o nome de partido de vanguarda, né? Então, no caso russo, é essa experiência própria das massas russas que permitiu que, né, ter feito essa experiência em 1905, inclusive, mesmo com a Revolução derrotada, foi o que permitiu que em 17, rapidamente, quando surgem as primeiras mobilizações, já se organizem nos bairros operários as reuniões dos conselhos operários, né? Então,
é incentivar, é fomentar esse tipo de experiência que fez falta que o Partido Comunista Chinês tivesse feito antes. E por isso que o soviético de Cantão não podia ser mais do que uma caricatura, né? Agora, a ideia de que o que diferencia um partido genuinamente revolucionário é essa paixão por estar sempre buscando fomentar de todas as formas possíveis a auto-organização dos trabalhadores, né? A autoatividade dos trabalhadores transformada em organização, transformada em instituição, né? Porque é isso que permite que as lutas dos trabalhadores superem as barreiras corporativas, que isso que permite que as várias partes da classe trabalhadora possam se unificar e se ver como parte de uma só classe, e com isso capaz de hegemonizar o conjunto dos oprimidos e colocar como tarefa fundamental da luta a luta para derrubar a burguesia, para a tomada do poder e para iniciar uma transição socialista, né? Então, esse pequeno momento ali do texto traz toda essa riqueza que eu não queria deixar de comentar. E agora sim, indo para a nossa conclusão aqui, é difícil, né, fazer uma conclusão sobre o livro. O livro ainda, como eu falei, né, tem uma parte seguinte, né, ainda nessa parte, na verdade, tem alguns tópicos que mostram como o stalinismo, ao contrário de tirar qualquer lição disso, pelo contrário, né, dizia que o modelo do Kuomintang, da participação no Kuomintang, era um modelo para os países atrasados, e não só para os atrasados, até para os Estados Unidos, eles colocavam no sentido de partidos bipartites, né, partidos operários camponeses, mesclando, né, como se, em vez do marxismo lutar por um partido dos trabalhadores, né, que no seu programa da resposta ao conjunto das massas oprimidas, inclusive os camponeses, né, tentar juntar e fazer uma amálgama eclético de programa operário camponês de um partido que não tem delimitação de classe, um partido amorfo, né? Isso o stalinismo passou a defender em todos os países e, vejam só, usando o modelo do Kuomintang, apesar da derrota da Revolução Chinesa, espantosa, o stalinismo tinha a cara dura de apresentar esse modelo para os partidos de todos os países atrasados e, como eu falei, não só para os atrasados, porque nos anos 20, nos Estados Unidos, por bastante tempo, essa foi a política oficial da Internacional Comunista, criar um partido operário camponês, né? E que o Trotsky desmascara bem que, na verdade, a alusão ao Kuomintang aí até é interessante porque, de fato, né, mas não pelo objetivo que o stalinismo colocava, mas porque, de fato, ela desmascara que, sob esse nome de Partido Operário Camponês, o que estava colocado, de fato, era uma subordinação à burguesia, né? No caso dos Estados Unidos, em outros casos, quem puder ver no leste europeu, etc., quem puder ver lá no texto, isso está bem discutido. Agora, indo agora, então, para a parte final dessa aula, enfim, né, eu queria brevemente só comentar as partes finais do livro, né, a parte 3 e a parte 4, né, só em voo rasante, como a gente fala, né, e fazer um breve fechamento, né. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, agora sim, para finalizar, né, essa exposição, queria novamente só citar a parte 3 e a parte 4 do livro, né? Lembrando que nosso livro aqui nosso curso aqui tinha um escopo bastante delimitado pelo livro do Trotsky, Stalin, o grande organizador de derrotas, né? Ou a Internacional Comunista, depois de Lenin. E esse livro, então, ainda teria mais duas partes, né? A parte 3, que eu citei aqui brevemente, que é a questão chinesa após o sexto congresso, e a parte 4, que é quem dirige hoje a Internacional Comunista, né? Sobre a parte 3, eu destaquei um dos aspectos, que na verdade até é o anexo a essa parte 3, que é quando o Trotsky descobre o documento dos comunistas chineses da província de Jiangsu. Agora, anteriormente a isso, né, nessa parte toda, tem desdobramentos essa parte toda tem desdobramentos, né, da discussão que o Trotsky faz do balanço de perspectivas, mostrando como a semelhança do erro que a Internacional cometeu lá na Alemanha em 23, né, depois de 23, isso mais uma vez o André explicou bem na aula passada, né, como depois de 23
a Internacional Comunista se negava a reconhecer o erro, né? E se negava a reconhecer a própria derrota da Revolução, né? Dizia que o processo revolucionário ia continuar, etc. E, frente à derrota de 27 na China, é bastante semelhante. A Internacional e a linha oficial do Partido Comunista Chinês é dizer que o processo vai continuar, que é uma revolução que vai durar longos anos, etc., sem reconhecer o peso das derrotas que tinham passado já. E o Trotsky, ao contrário, vai mostrar como que as derrotas foram categóricas, que a burguesia tinha noção disso e mostrava isso. Né? Tem, inclusive, toda conferência econômica em Xangai para discutir os planos de estabilização e uma série de coisas que se dão depois, né, da derrota da Revolução, que mostram que o que estava colocado para a burguesia chinesa, era tirar proveito daquela derrota e buscar uma nova estabilização e buscar novos acordos, inclusive, com as potências imperialistas, opressoras, para tentar criar um novo um ciclo de desenvolvimento econômico, etc. Uma prosperidade burguesa na China. Mas, ao mesmo tempo, o Trotsky vê isso de forma crua, né, de forma sem maquiagem, sem embelezar a realidade, mas, ao mesmo tempo, mostrando como, mesmo essa estabilização vai ser precária, né, e como, inclusive, uma recuperação econômica, é parte do processo de reanimamento das massas operárias, né, de recuperar as próprias posições sociais, né, econômicas do proletariado depois da derrota, do esmagamento da vanguarda que tinha sido em 27, e que mais cedo do que tarde viriam novos processos revolucionários, viria uma terceira revolução chinesa, categoricamente. Trotsky também coloca categoricamente que essa revolução chinesa vai mostrar que a questão na China de responder à opressão imperialista, de responder à necessidade de unificar o país, de responder à necessidade da terra para os camponeses, vai se imbricar com a necessidade de expropriar os capitalistas e iniciar uma transição socialista, e a despeito da própria vontade do Mao Tse-tung e do stalinismo. É isso que vai acontecer depois, né? Mas não da forma como os marxistas deveriam lutar para que acontecesse, né? Vai acontecer de uma forma deturpada, enfim, uma forma com muitas contradições desde o início, né? Para ficar numa definição que a gente possa desenvolver numa outra aula, num outro curso, né? Agora, de todo modo, Trotsky via esse movimento, né? Reconhecer a derrota, chamar pelo nome, né? Perceber que passar um certo período de estabilização econômica de alguns anos vai ser necessário até para o proletariado se reanimar, e mas que as grandes contradições, né, da opressão imperialista, enfim, a disputa das potências pela China, né, tudo isso vai continuar colocado, e por isso a perspectiva de uma terceira revolução está colocada, né, não para o imediato, mas está colocada com base nisso que é preciso se preparar. Então, convido todos a ler também essa parte do livro. E a última parte do livro, Quem dirige hoje a Internacional Comunista, eu vou fazer só um brevíssimo comentário, que é muito interessante, porque é uma parte em que o Trotsky vai fazer uma coisa que é rara ele poder fazer, mas é destrinchar as personalidades que dirigem a Internacional Comunista stalinizada e mostrar a trajetória política desses indivíduos, né? Mostrar como a grande maioria são arrivistas, foram inimigos do bolchevismo, foram inimigos, grande parte deles, inclusive, foram inimigos da própria tomada do poder na Rússia em outubro de 17, mas que depois, né, com um aparato já vitorioso, galgaram degraus nesse aparato, né? Porque depois que a vitória está conquistada, né, justamente é o momento que os arrivistas de todo tipo buscam tentar tirar proveito, né, dessa vitória da qual eles não participaram, né, e inclusive em vários aspectos que combateram, né. E justamente esses indivíduos, em grande parte, que foram sempre antimarxistas, anti-bolcheviques, são os que depois o Stalin usa como árbitros e juízes para julgar se a linha da oposição é continuidade com Lenin ou não, ou se a linha do Trotsky é marxista revolucionário ou não é. Então, ironia das ironias, mas é parte da degeneração. Mas essa relação entre a degeneração do aparato e os indivíduos que o compõem é feita com maestria pelo Trotsky nessa última parte do livro. Então, com isso, nós encerramos aqui
né, para não estender demais essa última aula, essa exposição, como não dá para frisar o suficiente, né? Claramente, essas sessões que a gente fez aqui, acho que dão conta de grande parte do principal do livro, né? Buscando mostrar a atualidade dessa leitura, mas a leitura da obra em si é inestimável, né? Tem um valor inestimável. E a última coisa, para finalizar agora, já não essa aula, mas o curso, né? Esse curso, essa obra, né? O Grande Organizador de Derrotas, é uma obra que nós escolhemos para inaugurar a nossa coleção de obras escolhidas do Trotsky, né? Vão vir outras já esse ano e nos próximos anos, né? E ela se coloca num momento crucial aqui no Brasil, que é um momento em que nós estamos, né, vivendo essa situação de pandemia, sob o bolsonarismo, com outros setores burgueses reacionários tentando rivalizar com o Bolsonaro e em que o PT, que ficou como vítima do golpe, né, sobretudo na figura do Lula, busca se preservar, né, e conseguiu, né, na posição de vítima do golpe, conseguiu se preservar bastante aos olhos das massas. Então, a tarefa de construir uma direção que supere pela esquerda o PT, uma direção marxista revolucionária, uma direção claramente socialista, né, não só em palavras, mas em atos, né, na sua estratégia e na sua tática cotidiana, é uma tarefa que está totalmente colocada na ordem do dia. E, para nosso pesar, mas é uma coisa circunstancial, certamente, apenas, né? Nesse caldeirão, né, nesse caldo de cultura, nós temos visto justamente setores stalinistas, né, colocando aí a cabeça de fora nessa crise entre o golpe, a desilusão com o PT, esse PT que ainda é a principal referência de massas, mas já não tem, né, aquele magnetismo para a juventude que teve na época da sua fundação. Setores stalinistas tentam aparecer como uma alternativa, né? E, inclusive, essa é uma avaliação nossa no MRT, inclusive fazem isso, esses setores stalinistas, se beneficiando de que grande parte das correntes que reivindicam o legado do trotskismo, num momento crucial da história do país, que foi justamente o golpe institucional, começou lá em 2016 e que a luta contra ele continua até os dias de hoje, porque a gente está vivendo o regime do golpe institucional, né? A despeito dessas coisas como se o Lula vai ser... Nós estamos ainda, né, no regime do golpe institucional, né? Grande parte das correntes, a maior parte, na verdade, das correntes que reivindicam o legado do trotskismo não teve altura desse combate, né? Cedeu, ou algumas ao petismo, mas a grande maioria, inclusive, cedeu ao próprio golpe, à Lava Jato, né? Aquela ofensiva, né? De achar que tirar a Dilma era o começo e depois ia tirar todo mundo, esse tipo de coisa. E isso abriu espaço também para que essas correntes stalinistas tentassem aproveitar, aparecer como setores de esquerda que não são petistas e que têm um discurso mais vermelho, mais revolucionário, né? Mas a prática dessas correntes continua sendo a prática de conciliação de classes, né? E a prática e o legado histórico do stalinismo é o que dá base para essas correntes. Então, é muito importante entender que esse curso, todas essas iniciativas que a gente faz, né, obviamente tem um objetivo geral, né, de fomentar o debate na esquerda, de ampliar o debate teórico, o debate de ideias, que é fundamental ter um meio de esquerda que discuta amplamente, né, que eleve o nível, inclusive, dos debates teóricos, mas ela se faz dentro de uma postura de combate muito claro, né? É preciso construir uma ferramenta marxista revolucionária, né, em que as ideias do Trotsky, as ideias do Lenin, então, da Rosa Luxemburgo, realmente dos revolucionários da época da Terceira Internacional, né? Dos 4 primeiros congressos da Terceira Internacional, e que são continuidade com a obra de Marx, Engels e do marxismo revolucionário como um todo, né? Então, construir um partido, uma ferramenta política, um verdadeiro partido revolucionário no Brasil é a tarefa que está colocada para os trabalhadores, para a juventude, para todos os setores oprimidos que levantam a cabeça para lutar, né, para as mulheres, para os negros, para todos os setores que levantam a cabeça para lutar contra a opressão capitalista. É preciso se organizar para construir, de fato, essa tarefa. E essas ideias que a gente está colocando aqui não é por um interesse meramente acadêmico, né, sem desmerecer os acadêmicos, mas o interesse aqui
é, de fato, abertamente, explicitamente, que essas ideias cumpram o seu papel histórico, né? Que é se fazer carne, né, nos homens e mulheres combatentes da Revolução no Brasil e no mundo. E essa é a ideia, né, essa obra magistral do Trotsky também não foi, de nenhuma forma, uma obra de mera erudição ou de qualquer outra coisa que não tenha sido uma obra de combate, né, da primeira à última página. Então, termino aqui com esse chamado militante a seguir a luta de classes contra o golpe, contra o regime do golpe, pela independência política dos trabalhadores e para coroar essa independência política com a forma como Marx já dizia no Manifesto do Partido Comunista, né? O proletariado enquanto classe, ou seja, enquanto partido político. Precisamos de um partido político proletário revolucionário, né? Que um partido proletário que se dispõe a administrar o capitalismo já deixou pelo menos 50% de ser proletário. Então, é preciso superar o PT pela esquerda e construir essa ferramenta. E com essa mensagem que eu queria terminar esse curso, convidar todo mundo a seguir os outros cursos aqui no campus virtual do Esquerda Diário, a conhecer a obra do Trotsky, conhecer essa obra e o conjunto da vasta obra do Trotsky, e nós aqui das edições Iskra, no campus virtual, no Esquerda Diário e no MRT como um todo, damos, né, nossa atividade cotidiana a esse objetivo fundamental, que sem o qual a humanidade não vai conseguir sair do beco sem saída que o capitalismo oferece para nossas vidas. É isso. Obrigado a todos.